Indo também a palavra do Senhor. Eu convidaria você a se colocar em pé. Vamos ler o Salmo de número 37. Salmo de número 37. É um salmo bastante conhecido, é um salmo que transformou muitas vidas. Muitas pessoas vieram para Jesus através da leitura deste salmo, através do entendimento dessa palavra abençoada e maravilhosa que se encontra no Salmo 37. E o Salmo 37, no versículos de 1 a 5, diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Os irmãos podem sentar. Nesses dias em que a gente tem observado e visto a ação de malfeitores, né, a palavra de Deus nos desafia a alguns princípios. E eu vejo aqui nesses 5 versículos 3 princípios que nós podemos pensar neles para a edificação e para a nossa santificação. Um desses princípios é a confiança. É a confiança. Diz aqui no versículo 3: confia no Senhor e faze o bem. Ele nos recomenda para não nos indignarmos. E quando nós não nos indignamos, nós devemos, além disso, fazer o bem, né? A palavra de Deus, num determinado momento, diz que a gente deve procurar a paz com todos e procurar fazer o bem e se afastar do mal. Então esse é um princípio que a gente tem que levar em consideração na nossa caminhada com Deus. É o princípio da confiança nele, né? O outro princípio que eu vejo está no versículo 4, onde ele diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Esse agrada-te aqui quer dizer que a gente tem que buscar o entendimento, buscar um relacionamento mais íntimo com Deus para que Ele se agrade de nós. E isso nada mais é do que uma aliança com Deus, a busca da aliança. Esse é um outro princípio que eu vejo aqui nesse texto, que nós devemos nos aliarmos a Deus, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. E um terceiro princípio que eu vejo está no versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A tendência nossa é confiarmos em nós mesmos, né? É não entregar as coisas para Deus. A própria palavra de Deus diz em determinado momento em que muitas pessoas confiam em cavalos, confiam em outras coisas, mas não confiam em Deus. Confiam em si mesmos, confiam na sua posição social, na sua posição econômica, no seu cargo, confiam nas pessoas, confiam em si mesmo, acham que podem alguma coisa. E a palavra de Deus nos desafia e nos diz que não é bem assim, que nós devemos confiar em Deus. Eu tenho visto pessoas confiarem em coisas assim bastante absurdas. Conheço uma pessoa que disse assim: olha, eu estou chegando numa determinada idade, eu vou fazer um bom plano de saúde, porque aí eu vou ter a minha velhice garantida, eu não vou ter problemas, eu vou ter quem cuide de mim, e eu vou estar garantido. E essa pessoa ficou muito doente, e ela começou a perceber e entender que os médicos, que os remédios, que a medicina, que o plano de saúde não era o suficiente para que ela tivesse paz e para que ela tivesse saúde. E aí ela começou a se render, a entender que além disso, que são bênçãos que Deus traz através da sabedoria que Ele tem concedido ao homem, Ele quer que você confie estritamente nele,
as adversidades, as dificuldades, a gente vai vencê-las através da confiança, através da entrega da nossa vida ao Senhor. Porque é nas dificuldades que a gente aprende. É ali que o Senhor nos ensina para que a gente possa depois também ensinar outras pessoas e confortar outras pessoas. Nós devemos confiar no Senhor, entregar o nosso caminho e não nos indignarmos com as coisas que acontecem, não que nós venhamos a nos pactuar com ela, absolutamente, com elas, absolutamente, mas que a nossa confiança, né, seja realmente no Senhor, porque Ele é o nosso Deus, é o Deus que nos ama e é um Deus que quer se relacionar conosco. Amém? A palavra de Deus também diz que o pecado nos afasta de Deus e que Ele é fiel e justo, que se nós confessarmos os nossos pecados, nós teremos acesso a Ele. O véu foi rasgado por Jesus Cristo e através dele nós passamos a ter o acesso direto com Deus. Graças a Deus por isso, porque hoje nós podemos falar diretamente com Ele. E nós vamos fazer isso agora no momento de confissão, e eu convidaria você que pode ficar de joelhos ou fique a maneira como você entender melhor, mas fale com Deus agora, o Espírito Santo naquilo que tocar em você, sondando o seu coração, e que venha à sua mente algo que você fez que ofendeu a santidade de Deus, que desagradou a Deus. Coloque isso diante de Deus agora, entregue isso ao Senhor, confia nele, arrependa-se dos seus pecados e fale com Deus. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós te agradecemos, Pai, porque na Tua presença nós podemos, Senhor, entregar os nossos caminhos ao Senhor, nós podemos confiar no Senhor. O Senhor é um Deus de amor, é um Deus que quer se relacionar conosco, Pai. Ó Deus, muitas vezes nós, por pensamentos, por palavras, por omissão, Senhor, por atitudes, desagradamos a Tua santidade, ofendemos a Tua santidade, e o Senhor tem nos incomodado com isso, Pai. Ó Deus, queremos colocar agora em nome do Senhor Jesus a vida dos Teus filhos, Pai, a vida dos Teus servos na Tua presença, e inclina os Teus ouvidos e ouça, Senhor, aquilo que nós estamos colocando diante de Ti, Pai. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Pai, como Teus filhos, como Tuas filhas, como pais, como profissionais. Perdoa-nos, Senhor, como igreja, Pai, pelas omissões que temos muitas vezes deixado de falar do Teu amor, deixado de testemunhar, deixado de viver segundo a Tua vontade. Pai, que a Tua misericórdia seja sobre nós, Pai. Perdoa-nos, lava-nos, Senhor, com o sangue de Jesus derramado naquela cruz por nós. É o nosso clamor, e agradecidos, Pai, em nome de Jesus, nós Te louvamos e adoramos. Amém. Amém, Senhor. Os irmãos podem ser. Nós vamos cantar agora o hino de número 307. Eu convido o irmão Elias para... que a minha voz de barítono não está grande coisa hoje. Vamos colocar de pé para cantarmos esse hino com alegria. Descanso encontrei em Jesus, sim, encontrei, sim, encontrei. Oh, que infinitos tesouros na cruz, sim, eu achei, sim, eu achei. Pode o mundo escolher para si prazeres só buscam aqui. Hei de escolher-te, ó Jesus, só a Ti, sim, só a Ti escolherei. Creio
cantarei, exultarei, sempre ao seu lado desejo ficar. Sua palavra hei de ler, meditar, em seu favor hei de só confiar, em seu favor confiarei. No dia amargo da perseguição, não temerei, não temerei. Nas duras provas e na tentação, eu vencerei, eu vencerei. Cristo pecado no mundo venceu, quando por mim Calvário morreu, e da vitória a certeza me deu. Ao Salvador grato serei. Quando no vale da morte eu entrar, não recearei, não recearei. Quando perante meu Deus me encontrar, salvo serei, salvo estarei. Somente em ti confiarei, Salvador, em teu poder e no teu grande amor. E só na cruz me glorio, Senhor, em tua cruz me gloriarei. Eu convido você agora a adorar a Deus em oração. Feche os seus olhos, diga a Deus o quão importante Ele é, o quão grande é o Senhor. Adore a Deus, fale com Ele agora neste momento, reconheça a soberania de Deus sobre a sua vida, a nossa dependência de Deus. Senhor Deus amado, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus santo, Deus fiel, Deus justo, Deus verdadeiro, Deus vivo, Deus presente aqui, Senhor Deus, nós te adoramos, Pai. Estamos aqui nesta manhã fria para declarar a nossa dependência do Senhor e dizer que o Senhor é o nosso Deus, e nós estamos aqui, Senhor, em nome de Jesus, reconhecendo, Pai, que somos teus filhos, dizendo a ti, Senhor, que o Senhor é o Todo-Poderoso, é o grande Deus, é o Criador, é o sustentador, é o nosso provedor, é o nosso cuidador. Te agradecemos e te louvamos pelo cuidado, pelo amor que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Pai. E que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, te cultuar, te adorar. Agora de mãos limpas, Pai, de coração arrependido, nós temos acesso a ti, Senhor, porque o pecado não mais nos separa de ti. Inclina os teus ouvidos e acolhe a nossa adoração, o nosso culto, o nosso louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. A igreja pode se assentar. Graça e paz, irmãos, irmãs, amém. E eu vou pedir para vocês ficarem em pé. Aliás, para não perder o costume, quero que você saia do seu lugar e cumprimente 27 pessoas, no mínimo, tá? Dê um abraço bem forte, esquenta a pessoa que está ao seu lado aí, diga para ela que bom que ela veio. Vamos nos locomover um pouquinho, sem problema nenhum. E já vamos cantar e adorar o Senhor.
Amém. Já cumprimentaram 27 pessoas? Já? Então vamos cantar ao Senhor então. Nesses dias de manifesto, nesses dias de protesto, não sei qual que é o teu posicionamento sobre isso, mas eu quero convidar você a manifestar agora, a declarar agora que o Senhor é o único Senhor. Amém? Vamos declarar que Ele é santo, que santo é o Senhor dos exércitos. Vamos declarar que toda a terra está cheia da glória do Senhor. E vamos declarar quão grande é o nosso Deus. Vamos declarar que só Deus é a solução para este mundo turbulento. Amém? Declare. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Tu és digno, tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar.
Levante suas mãos para os céus e declare mais uma vez isso. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Te damos glória, Senhor. Te exaltamos, Jesus Cristo. Quão grande é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus é grande. Deus é poderoso. Deus é santo. Aleluia. Declare assim agora. Se você faz contralto, faz tenor, faz baixo, faça agora. Batendo palma agora. Eu sou grato por tudo que tenho, tesouro
Cristo será sempre nossa canção. Aleluia. Glória ao Senhor. Amém. E vamos continuar tributando a Jeová, ao nosso Senhor, através das nossas ofertas. Então, com bastante alegria, traga até o altar do Senhor sua oferta, seu dízimo, e vamos continuar louvando ao Senhor, né? Entregue a sua vida ao Senhor, entregue tudo que você tem diante do Senhor nesse momento. Na tua presença me prostro, no teu altar deixo minha vida, pois sei que o teu poder me cura e me sara, e faz de mim teu filho, Abba Pai. Na tua presença me prostro, no teu altar deixo minha vida, pois sei que o teu poder me cura e me sara, e faz de mim teu filho, Abba Pai, Abba Pai. Te adorarei por tudo que tu és, te louvarei por toda a minha vida. Sou teu filho, Senhor, Abba Pai. Te adorarei por tudo que tu és, te louvarei por toda a minha vida. Sou teu filho, Senhor, Abba Pai. Aleluia, Senhor. Nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, nesta manhã, meu Pai. Nós te agradecemos por este momento de louvor, Senhor, de adoração na Tua presença, Senhor, em que pudemos, ó Pai, engrandecer e glorificar o Teu nome, Senhor. Nós te louvamos por esses dízimos, por essas ofertas, Senhor, que foram depositadas no Teu altar, ó Pai. Que a Tua graça, Senhor, possa estar, ó Deus, abundante, Senhor, cada dia mais sobre as nossas vidas, Deus. Que as Tuas bênçãos, Senhor, a Tua misericórdia seja sobre cada um de nós, Deus. Que Tu venha, Senhor, a nos trazer o sustento, as nossas famílias, Senhor, a cada um de nós, ó Pai, que estamos aqui nesta manhã, Senhor. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo continue conosco nesta manhã, que a Tua palavra, Senhor, venha, Senhor, a chegar no nosso coração, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, te louvamos em nome de Jesus, Pai. Amém. Bem, os irmãos podem se sentar. Gostaria de convidar o irmão Humberto Lago para vir à frente. E, enquanto isso, eu gostaria de reconhecer se alguém nos visita hoje aqui. Se você está aqui na nossa igreja, na nossa comunidade pela primeira ou segunda vez, levante a sua mão. Agora você pode ficar de pé, por favor. Vocês são bem-vindos ao nosso meio. Que Deus os abençoe grandemente aqui. Que a casa é do Senhor. Sempre que puderem, venham estar conosco. Os irmãos já sabem como proceder, os irmãos que estão em volta, que possam dar um abraço de boas-vindas aos nossos visitantes.
Bom dia, queria saudar os irmãos com a maravilhosa graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero dizer que é um prazer muito grande estar com os irmãos nessa manhã, para meditarmos na palavra do Senhor, e é uma oportunidade e um grande desafio, né? Quando os irmãos estão aqui na frente, sabem exatamente como é que é esta bênção, estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Nosso pastor Ismael está reunido com todos os demais pastores e o bispo na cidade de Foz do Iguaçu. Eles devem estar encerrando uma reunião ministerial e deve estar regressando na parte da tarde, à noitinha talvez, e pediu-me que estivesse aqui com os irmãos nesta parte da manhã, para juntos estudarmos a palavra do Senhor. E é o que nós vamos fazer agora. Eu pediria aos irmãos, por favor, que localizassem suas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 5. 2 Samuel 23, versículo 5. Se houver possibilidade de fazer a projeção, eu agradeceria muito aos irmãos encarregados da parte técnica, né? 2 Samuel, capítulo 23, versículo 5. Os irmãos acharam? 2 Samuel, capítulo 23, versículo 5. Vamos nos colocar em pé e vamos fazer a leitura deste texto. Então diz assim a palavra do Senhor: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado. Pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão neles, apesar de que ainda não o faz brotar. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós somos agradecidos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Senhor das nossas vidas. Nós te agradecemos porque somos Teus filhos. Nós somos igreja Tua, Pai. Estamos reunidos aqui neste dia, que é um dia especial dedicado a Ti e ao Teu culto, Pai. Te agradecemos pela vida preciosa de cada um dos irmãos e irmãs, dos nossos visitantes que puderam estar aqui nesta manhã para estudarmos juntos a Tua palavra. Nós abrimos nossos corações diante de Ti, Pai, nesta hora, com muita humildade, nos prostramos diante de Ti, Pai, e declaramos que nós queremos ser ministrados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Abrimos nossos corações como eles são, com as suas falhas, deficiências, fraquezas, incertezas, mas confiados no Teu poder e na Tua graça. A Tua palavra é a fonte de vida, Pai. Nós queremos ser edificados, queremos ser ministrados, queremos ter um entendimento melhor da Tua palavra, queremos ter uma visão, Senhor, das coisas que Tu tens reservado para a vida de cada um de nós, para a vida da nossa família, para a vida desta igreja, para os diversos ministérios, Pai. Como é bom estar aqui diante de Ti, e nós nos voltamos para Ti de corpo, mente e alma, Senhor, nos humilhando e desejosos de que Teu Espírito Santo possa estar agindo, falando aos nossos corações, nos edificando, Pai. Tu tens coisas maravilhosas para nós, Pai. Tu queres uma igreja grande, vibrante, ativa, uma igreja transformadora neste mundo tão preocupante que nós enfrentamos. Esta é a nossa prece, a qual fazemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Eu tenho alguma dificuldade com o microfone. Se os irmãos não estiverem ouvindo bem, por favor, levanta a mão, faz um sinalzinho só para me situar aqui e aproximar ou afastar um pouco mais o microfone. Queridos, essas palavras que nós ouvimos são palavras pronunciadas por quem? Alguém sabe me dizer? Quem pronunciou essas palavras? Quem?
Davi. São palavras de Davi, mas estão escritas no livro de Samuel, do profeta Samuel. Segunda carta de Samuel, né? Quando eu leio essas palavras, a primeira coisa que me vem à mente é quando que Davi escreveu essas palavras? E eu pediria que os irmãos deixassem as suas Bíblias abertas, de preferência marcada com o boletim da escola dominical, nosso boletim de hoje, boletim da igreja. Deixa-as marcada porque nós vamos, este texto aqui, nós vamos avançar algumas coisas e depois vamos retroceder, e é importante que a gente tenha marcado bem aquilo que vamos voltar a este texto. O primeiro versículo do capítulo 23, ou seja, poucos versículos acima, diz assim: estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus de Jacó, o suave em salmos de Israel. Eu acho tão bonita essa expressão aqui, tão bonita, uma série de coisas, me tocou muito o coração, enquanto eu preparava esse estudo, essa meditação para compartilhar com os irmãos, né? Eu imagino que Davi, a Bíblia não diz, mas eu imagino que Davi, quando pronunciou essas palavras, Davi deveria ter mais de 70 anos de idade. Imagino Davi de cabelos grisalhos, né? Um homem vivido, um homem cheio de experiências, né? E ele pronunciou algumas palavras com um objetivo específico. Ele queria que aquelas palavras ficassem registradas. Ele queria que aquelas palavras fossem registradas. E se nós observarmos, as palavras estão no livro de 2 Samuel. E Samuel foi a pessoa que lá na juventude, na adolescência de Davi, fez o que na vida dele? Pode falar bem alto, que eu sou um pouquinho surdo. Ele ungiu, né? Samuel foi um profeta que, obedecendo a ordem de Deus, foi até a casa do pai de Davi e o ungiu como pro futuro rei de Israel. Adolescente, imagina Davi lá no campo cuidando das ovelhas, lá o menininho, eu não sei, a Bíblia não diz, mas imagina que Davi tivesse uns 12, 13 anos de idade, trabalhando lá, e aí vai o profeta. A reação de Samuel, quando Deus disse para ele, vá lá e faz isso, foi uma reação inesperada. Samuel não queria ir de jeito nenhum, diz assim, eu vou ser morto, você tem um rei em Israel, Saul, como que eu vou lá chegar e vou nomear uma pessoa em nome do Senhor? E Deus disse para ele, você vai lá e faça isso. E Samuel, obedientemente, foi lá e fez, reuniu a família com muito medo. Eu acho que ele estava num medo profundo, porque se Saul soubesse, eu acho que ia acabar com a vida dele rapidinho, né? Tem um rei, como que vai nomear um outro rei lá? Ainda que fosse uma criança, né? Bem jovem. Mas eu queria intercalar, à medida que nós vamos estudando isso aqui, eu queria intercalar com algumas ilustrações. Na nossa casa, a Raíssa e eu, alguns anos atrás, resolvemos plantar um pé de limão, um limoeiro, porque nós queríamos ter limão em casa. Nosso terreno não é muito grande, mas enfim, plantamos aquele pé de limoeiro. E passou um ano, passou 2, passou 3, quando chegou no 3º ano, aquele limoeiro dava 1 limão, dava 2 limões, não mais que isso. E aquilo me deixou assim preocupado. Eu digo, nós plantamos para ter a fruta, e nós não temos, vamos ter que dar um jeito nisso aqui, eu acho que vamos ter que substituir. Estava o nosso jardineiro trabalhando, nós conversamos com ele e tal, aí ele disse, deixa eu podar esse pé de limão no momento oportuno e vamos ver o que acontece. Aí, passado algum tempo, ele foi, podou, na estação própria, ele podou aquele pé de limoeiro pequeno. E daí, no ano seguinte, ele já produziu um pouquinho mais e mais e mais, foi produzindo. E, queridos, esse ano, aquele pezinho de limoeiro, aquele pé de limoeiro, ele não tem mais do que 1,5 metro de altura. Ele deu uma quantidade enorme de limões. Uma coisa incrível, incrível, absurdamente incrível. Chegou dias, há poucas semanas atrás, que a gente levantava e tinham lá 10, 12 limões madurinhos, no chão caído. É uma injustiça você jogar fora aquilo.
E aí nós recolhemos e a raça começou a encher uma sacola, deu para um vizinho, encheu outra sacola, deu para outro vizinho, a gente não dava conta, e aí deu para mais uma pessoa conhecida, e a pessoa tinha uma quitanda, e ela colocou lá para vender na quitanda, e dá, e aquilo não parava de dar, e dá. Eu acredito que aquele pé de limoeiro dá para sustentar, acho que umas 10 famílias do consumo normal que uma família tem de limão. E vocês sabem quantas vezes, durante esse último ano, eu tratei e cuidei daquele pé de limoeiro? Nenhuma vez. Eu não fui capaz de um dia aguar aquele limoeiro, eu não fui capaz de revolver a terra, eu não fui capaz de colocar um pouquinho de fertilizante, eu não fiz absolutamente nada. Em compensação, Deus providenciou para que aquele limoeiro produzisse de uma maneira extraordinária. Eu trago isso para a nossa vida pessoal. Nós somos cristãos, membros da igreja, trabalhamos aqui, temos atividades, né? Quanto nós estamos produzindo? Nós estamos produzindo um limão, 2 limões. Nós estamos produzindo bastante limões. Quando a gente produz bastante fruto, a gente não consegue manter para si aquilo. A gente tem que compartilhar, a gente tem que dar para as pessoas. Porque senão vai se estragar e é uma injustiça. Aquilo é obra divina. O Humberto não cuidou, mas Deus cuidou daquele pé de limoeiro e fez dar muitos limões. Eu gostaria de fazer um retrospecto aqui a respeito da vida de Davi, né? Davi foi muito jovem, muito jovenzinho, ele foi nomeado, o profeta foi até a sua casa, Deus o escolheu e ele foi mandado, o profeta Samuel foi mandado até lá para fazer a unção de Davi. Não deve ter sido uma coisa muito agradável, porque vocês imaginam o pai, Jessé, chamando um filho, o mais velho, depois o segundo, outro, e quando já praticamente assim, se esgotaram os filhos, e Deus dizendo para Samuel, estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Deus disse para Samuel, não é nenhum desses aí. E aí ele foi ao pai de Davi, e disse, falta mais algum? Disse, um menino lá no campo, tal. Disse, manda chamar, nós não vamos sentar à mesa, e não vamos ter a ceia enquanto nós não tivermos. E aí quando Davi se aproximou, Deus confirmou que era Davi. E Davi foi escolhido. Mas o que me chama a atenção na vida, nesse chamado, nessa convocação de Davi, é que diz que, naquele momento em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Imagine um jovenzinho, digamos que, como eu disse, né, não é certo isso, mas digamos que ele tivesse 12 anos de idade. O Espírito do Senhor se apossou de Davi. Algum de nós aqui, a maioria de nós, creio que quando nós oramos, Senhor, renova a minha fé, renova a minha confiança em Ti, renova a minha esperança, dá-me mais amor por a Tua igreja, por isso, por aquilo, ajuda a resolver os meus problemas pessoais, financeiros, familiares, e tantas coisas. Nós colocamos tantas coisas diante de Deus, como desejo do nosso coração. Mas será que alguma vez nós oramos pedindo que o Espírito do Senhor se apossasse das nossas vidas? Algum irmão já orou? Queria que levantasse a mão. Orar para que o Espírito do Senhor se apossasse das nossas vidas. Isso é uma coisa assim tremenda. Às vezes nós admiramos as pessoas, personagens bíblicos, patriarcas da fé, pessoas que fizeram grandes coisas, grandes obras no reino de Deus, né? Mas há uma história por trás disso, há fatores, há coisas, né? Então essa foi uma das coisas que me chamou enormemente a atenção na vida de Davi. Mais tarde, Davi, já jovenzinho, quem sabe 16, 17 anos, ele foi lá, mandado do seu pai, visitar os seus irmãos, estavam em guerra contra os filisteus lá, e Davi foi lá, e aí quando chegou lá, ele presenciou um fato. Qual foi o fato? Os dois países estavam em guerra, Israel, Saul era o rei de Israel estava em guerra contra os filisteus, e aí um filisteu desafiou o povo de Israel, né? E ele chegou e afirmou coisas afrontosas à pessoa de Deus. E Davi
Davi ficou indignado diante daquelas afrontas, e Davi usou uma expressão, ele dizia assim: filisteu incircunciso que afronta os exércitos do Deus vivo, e quis lutar contra a pessoa. Então, são duas coisas distintas. Filisteu incircunciso, ou seja, você é um ateu que desobedece às leis do meu Deus. Então, ele tinha uma formação moral, uma formação religiosa, ele foi educado, e no entendimento dele só existia um Deus, que é o entendimento que deveria prevalecer. Existe um Deus, pode ter outros deuses, mas são ateus, são falsos deuses, ídolos, etc. Mas existe um Deus, e você desobedeceu esse Deus, e você afrontou esse Deus, e eu estou disposto a te enfrentar em defesa do meu Deus, dos meus valores, das coisas que eu creio. Eu fico pensando, às vezes, nós vemos o nome de Deus hoje sendo falado, criticado, usado, ironicamente, desrespeitosamente. Qual tem sido a nossa reação como cristãos, como igreja metodista, diante das afrontas que nós vemos ao nosso Deus? Temos nós reagido? Veja que Davi não disse assim: meu pai, você me permite, eu vou lá lutar. Ele decidiu na hora: eu vou enfrentar. E foi o rei que disse: eu quero enfrentar esse camarada aí. É uma coisa assim admirável. Por que aconteceu isso? Porque ele, previamente, o Espírito de Deus havia se apossado da vida. Deus estava presente em todas as áreas da sua vida. Deus estava presente. Aí ele vai para a luta contra Golias, né? Aquele homem gigantesco, forte, enorme, o maior soldado lá dos filisteus. E ele diz assim: Golias vem contra Davi com espada, lança e escudo. Davi, porém, vai à luta em nome do Senhor dos Exércitos. Queridos, veja bem a desproporção que existia. Um soldado, né, enorme, porte físico, talvez o maior soldado em poder, em requisitos físicos, vai lutar contra um adolescente lá que não cabia dentro dos escudos, armas, tal, que desprezou tudo aquilo, pegou sua fundinha e umas pedras e foi lá enfrentar aquele gigante. Mas Davi foi lutar contra Golias. Ele diz assim: Davi, porém, vai à luta em nome do Senhor dos Exércitos. Quando nós vamos à luta, querida, contra os nossos queridos, contra os nossos inimigos, nós temos ido em nome de quem? Em nome da igreja, em nome de Deus, em nome da pátria, da Bíblia. Nós estamos indo em nome de quê? Da nossa fé, dos nossos princípios, dos nossos valores. Nós podemos fazer isso. Mas Davi foi em nome do Senhor. Quando nós vamos em nome do Senhor, as coisas mudam completamente de figura. Não é o Pedro, Paulo, Antônio, Humberto, Roberto, o Elias, o Edson, não são as pessoas, é Deus que vai por intermédio das pessoas. E aí as coisas mudam completamente de figura. E Davi foi, enfrentou, venceu, e quando venceu Davi aquela luta contra aquele gigante, e depois logo em seguida o matou, aí então Saul promoveu Davi para uma posição de honra. Ele era, eu estive pesquisando aqui na Bíblia, Davi foi como o terceiro ou mais importante homem. Era o rei em primeiro lugar, existia o chefe de todos os exércitos, era o segundo, existia Jonatas, que era o filho de Saul, que era o segundo na hierarquia, e Davi foi colocado como terceiro. E o povo amava Davi, e Davi liderou a partir daí, dessa posição de destaque. Ele passou a travar uma série de batalhas, o reino de Israel se expandiu sobremaneira na face da terra, e uma série de coisas preciosas, vitórias, conquistas foram adquiridas. Por quê? Porque uma pessoa, um jovenzinho, foi chamado por Deus, se colocou nas mãos de Deus, foi guiado por Deus e chegou àquela posição. Davi não aspirou, Davi não quis, Davi não trilhou um caminho: eu quero ser uma grande pessoa. Ele não fez nada disso. Deus foi ao encontro. Por que Deus foi ao encontro dele? Porque ele tinha uma vida regrada, uma vida temente a Deus. Ele nasceu num lar cristão, ele foi criado, ele foi educado. Então, como consequência disso, ele foi o que foi. Muito bom.
eu quero comentar uma segunda ilustração. Há cerca de 2 anos atrás, nós recebemos aqui na nossa igreja um casal de haitianos. Lembram disso? Alguém lembra? Levanta a mão aqui. Era o Vitor e a esposa dele. Eles vieram do Haiti, eles falavam, a língua deles era francês. Eles estiveram aqui na igreja por 2, 3 meses. Foram acolhidos com muito amor pela nossa igreja. E eles tinham dificuldades enormes. O Vitor falava um pouquinho de inglês, e nós fizemos uma campanha aqui dentro da igreja, e providenciamos, pedimos às senhoras, a Tico, lá da Sociedade de Senhoras, que providenciassem enxoval. Tivemos irmãos que demos celulares para eles, um para cada um deles, demos um dicionário de francês, português, francês, porque eles não entendiam, não sabiam falar a língua portuguesa, e vieram para cá, chegaram aqui de uma hora para outra, e eles conviveram um tempo conosco. Há poucas semanas atrás, o Vitor me telefonou e estava me dizendo assim, olha, Humberto, agora ele já está falando um pouquinho melhor português, ele disse assim, olha, eu continuo em São Paulo, eu sou auxiliar de pedreiro, eu tenho muita saudade da Igreja Metodista Central de Curitiba, disse ele. Eu fui acolhido pelos irmãos com amor tremendo que está no meu coração. Eu nunca vou esquecer o amor, a acolhida de vocês. Infelizmente, eles tiveram que sair daqui porque a esposa dele tinha uma dificuldade enorme com o clima. Eu não sei se você sabe, no Caribe, tem que cuidar o relógio, né? Puxa, o tempo passa. Mas lá no Caribe, eu falei há pouco com uma pessoa que mora lá, é um calor, e você tem que dormir com as janelas abertas, com ventilador, se possível com ar-condicionado, todos os dias, porque é muito quente. Agora, eles vieram, coitados, chegaram aqui bem no inverno, né? Chegaram num país diferente, não falavam a língua, e ela sentiu muito, então eles foram para lá. Mas ele disse, eu quero que você, por favor, transmita a igreja, eu tenho o telefone dele, se alguns irmãos quiserem conversar, tal. Ele disse assim, olha, eu mudei, eu estou trabalhando, sou auxiliar de pedreiro, estou bem, tenho uma saudade, dê um abraço para a igreja, diz que eu quero muito voltar, gostaria muito de um dia ainda voltar aí, estar com vocês, tenho no meu coração guardado tudo que vocês fizeram por mim, queria agradecer pelo que vocês fizeram por mim, pela minha esposa, num momento muito difícil da minha vida. Ele morava no centro da cidade, agora está morando no bairro, ele disse, infelizmente, eu ainda não achei uma igreja metodista aqui perto, quero achar ainda, e disse assim, um dia que você vier a São Paulo, você, por favor, me avise. Eu disse assim, olha, eu estou com uma viagem, possivelmente eu vou fazer. Diz assim, você não vem a São Paulo sem você me contatar, porque eu quero conversar com você, conversar com a igreja metodista. Queridos, eu me lembro daquele limoeiro lá atrás, né? Nós somos capazes de produzir frutos. Às vezes, os nossos frutos, eles vão aparecer 2 anos, 3 anos, 5, 10, 50 anos na frente, mas quando a gente semeia, quando a gente cuida, né? E se Deus pode fazer um pé de limoeiro, como eu disse, produzir tanto, o que Ele não pode fazer com cada um de nós, jovens, homens, mulheres, adultos, casais, se nós nos colocarmos nas mãos de Deus, Ele vai fazer coisas tremendas, vai abundar, vai superabundar as coisas. Tremendas coisas vão ser feitas no nosso meio, na nossa igreja. Voltando aqui ao texto, bíblico que nós lemos, eu fico assim imaginando, quando nós vamos meditar nesse versículo, tenha um pouquinho de paciência só. Mas eu queria imaginar com os irmãos, são coisas que não estão escritas na Bíblia, mas são coisas que eu acho que nos edificam e nos fazem pensar, né? Davi, no fim da sua vida, ele pronunciou essas palavras, e o Samuel, aquele mesmo que lá no passado tinha ido e tinha ungido como futuro rei de Israel, Samuel escreveu essas palavras. Eu fico pensando, como foi que houve que Samuel escreveu essas palavras? Eu acredito que Davi tenha reunido a sua família, tenha sua esposa, seus filhos, as pessoas mais allegadas, tenha chamado pessoas da igreja, tenha chamado
Samuel, que certamente foi um vulto marcante na sua vida. Então ele reuniu aquelas pessoas e pronunciou as palavras desse versículo aqui que nós vamos meditar. Ele reuniu e pronunciou. Nós não gostamos muito de falar a respeito da morte, né, queridos? Não gostamos. Gostamos de falar da vida. E eu acho que está certo, a gente precisa falar da vida. Mas nós não podemos esquecer da morte. A morte vem. E eu fico pensando, se nós tivéssemos hoje que fazer uma frase, e deixar para os nossos familiares, deixar para nossas esposas, para os nossos filhos, deixar para os nossos parentes, para os nossos queridos, deixar para a igreja, para o pastor da igreja. Se nós tivéssemos que fazer uma frase, qual seria essa frase? Uma frase que falasse da nossa vida cristã, do nosso relacionamento com Deus, do que Deus tem feito na nossa vida. Qual seria essa frase? Davi escreveu uma frase. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Sabe, queridos, esse texto aqui, ele tem algumas coisas assim intrigantes, algumas coisas que não são de fácil interpretação. Eu estive estudando, meditando bastante sobre isso, aprendi muitas coisas, como sempre, toda vez que a gente tem oportunidade de falar, seja lecionar uma classe, seja num grupo de discipulado, Deus nos enriquece sobremaneira, né? Porque nós temos que ir a fundo, entender certas coisas, né? Eu queria comentar uma coisa com os irmãos. Toda vez que eu leio isso aqui, fico imaginando a velhice de Davi. Eu não sei por que me vem à mente a pessoa do bispo Richard. Não sei por quê. Eu fico imaginando que Davi tivesse um grau de semelhança muito grande com o nosso querido bispo e a sua esposa, irmã Benilda. Não sei por quê, mas eu penso isso. E há um tempo atrás eu estava conversando com o bispo Richard e ele estava me contando que uma ocasião, uns anos atrás, ele precisou ir aos Estados Unidos e o filho estava doente, de uma doença grave, e ele estava tendo dificuldade, ele tinha um ministério, era pastor, e o bispo foi, tomou um avião, foi. Quando chegou lá nos Estados Unidos, houve um problema na alfândega. Você sabe que os Estados Unidos são muito rígidos na entrada de pessoas lá, né? Por quê? Porque pessoas, dezenas de pessoas, centenas, talvez milhares de pessoas querem ir para os Estados Unidos e eles são muito rigorosos na hora de entrada. E o bispo estava me contando que quando ele chegou lá, ele foi na alfândega, ele, a esposa e tal, e aí houve um problema lá, que eles checam a impressão digital da pessoa, e aí havia um problema e ele disse assim, olha, está havendo uma divergência, está havendo um problema que não bate as impressões digitais, talvez pelos registros que eles tinham, com o passaporte, com a impressão que ele acabou de digitar, e se criou um impasse. Aí disse que o bispo foi colocado numa sala e ficou um tempo, e ele disse assim, olha, eu sou servo de Deus, eu me lembro que ele disse essas palavras, eu sou servo de Deus e bispo da Igreja Metodista do Brasil. Eu sou servo de Deus e bispo da Igreja Metodista do Brasil. Não sei se foi bem nessa ordem, eu acredito que tenha sido. E aí eles foram colocados numa sala e ficaram lá, e o pessoal da alfândega ficou vendo, e passou um tempo e eles liberaram. Então, ele ingressou nos Estados Unidos, ele não ia a passeio, ele foi para trabalho, porque um filho tinha uma missão, e ele foi auxiliar o filho no momento de doença, no momento de crise. A lição que eu tiro disso, queridos, é que o nome de Deus tem poder. Quando nós somos seguidores desse Deus, esse poder vem sobre nós. E esse poder vem sobre nós de uma forma tal que as barreiras caem, que as portas se abrem e a vontade de Deus é feita. Ele foi lá, não para passear, não para descansar, não de férias, foi para trabalhar.
tinha alguma coisa que fugia do controle das pessoas. Mas nós temos que estar em Deus, como Davi esteve a vida inteira em Deus. Davi teve voltado para Deus, e por isso Davi foi realmente o que foi, um grande homem. Eu quero contar mais uma ilustração. No mês passado, no mês de maio, eu não lembro se os irmãos recordam, no Dia das Mães houve uma homenagem aqui a respeito das crianças, fizeram homenagem ao Dia das Mães, e naquela ocasião a Simone Canfield Borgo, que é a diretora do departamento primário, ela apresentou aqui algumas pessoas novas que estavam participando do Ministério da Criança, e tinha umas 5 ou 6 pessoas, então ela disse, nós temos novas colaboradoras, pessoas que estão trabalhando conosco esse ano, e eu fiquei assim intrigado com aquilo. E aí, quando eu tive a oportunidade, um dia eu conversei com a Simone, eu digo, Simone, me diga exatamente quantas pessoas, porque ela disse, essas aqui são algumas das pessoas. E eu fiquei, digo, poxa, eu estou curioso, eu gostaria de saber quantas pessoas vieram para trabalhar com vocês. Assim, diz Humberto, de 10 a 11 pessoas. Eu falei de 10 a 11 pessoas. Este ano, 10 a 11 pessoas se juntaram ao departamento primário para cuidar das crianças da nossa igreja. E eu disse assim, digo, como que você fez isso? Olha, nós estamos aqui, a minha esposa e eu, há mais de 40 anos frequentando essa igreja, eu nunca me lembro de 10 pessoas num ministério da igreja, terem se unido este ano para começar a trabalhar. Eu digo, como é que vocês fizeram? Eu quero saber, teve alguma coisa de especial? Digo, vocês estiveram orando, foi você que convidou, o que você argumentou? Eu quero saber, eu quero aprender, porque eu acho que é um fato incomum. E ela disse assim, não, Berto, nós convidamos, eu convidei, as professoras convidaram, e as pessoas concordaram e vieram e se uniram à obra. E eu fiquei pensando, mas que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Já pensou assim, cada ministério, olha no boletim da igreja lá, está lá, os nossos ministérios, nós temos AMAS, temos comunicação, temos crianças, temos ministério diaconal, temos ensino, eventos, expansão missionária, família, mocidade, música, arte, libertação, intercessão, patrimônio, rever, secretaria, etc., sociedade de mulheres, tesouraria, conselheiro divino. Nós somos uma igreja privilegiada, nós temos inúmeras áreas. Se nós tivéssemos, imagine, 10 pessoas em cada ministério, o que nós não faríamos nessa igreja? Nós temos coisas maravilhosas, extraordinárias. Nós temos um conjunto coral. Outro dia, eu cheguei em casa, 7 e pouco da noite, liguei a televisão lá, estava dando do culto da noite que tinha ocorrido, nós não participamos, mas estávamos vendo o conjunto coral tocando. Nós temos um belo conjunto coral, nós temos um grupo de louvor, nós temos um lugar aqui que no cenáculo, que eu considero o santo dos santos. Para mim aquele lugar tem eu não sei como é que os irmãos veem, mas aquilo para mim tem é um privilégio da nossa igreja. Raras igrejas têm isso. E raras igrejas têm um lugar, eu considero o santo dos santos da Igreja Metodista Central de Curitiba, aquela salinha ali. Essa semana nós tivemos um assunto delicado para tratar, delicado realmente, e eu participei da reunião, e antes da reunião eu fui ali, dobrei os meus joelhos, e quando tem aquele aviso ali, tira os sandálias dos pés, tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que pisas é santo. Isso aconteceu com quem? Moisés, né? Deus queria falar com Moisés. Tinha uma missão para Moisés. Mas Moisés tinha que se colocar na posição digna de Deus. E um pecador, um ímpio, uma pessoa deficiente, diante da santidade, da majestade de Deus, tem que se colocar na posição a mais próxima possível. É tão difícil, nós não podemos ser perfeitos, santos que nem Deus, mas aquilo que cabe a nós, tira a sandália, te desveste, sabe, das coisas mundanas
e lembra que o lugar que você está pisando. Nós temos aquele lugar maravilhoso, nós temos um ministério de intercessão, nós temos um grupo de louvor, aí uma quantidade de pessoas, a cada domingo, é um grupo diferente, vem aqui, fala e prega com entusiasmo, é uma mensagem, eu me emociono de ver as coisas. E são bênçãos na vida da igreja, bênçãos também, não é toda igreja que tem isso daí. Mas enfim, queridos, eu vou para a última ilustração e daí nós vamos meditar então nesta palavra. No mês de maio, no final do mês de maio, nós tínhamos planejado visitar alguns parentes nossos lá em Porto Alegre, a nossa família de lá. Eu tenho lá 2 irmãos por parte de pai e tenho um por parte de pai e mãe e um filho enteado, que é irmão por parte de pai. E nos deu uma saudade de estarmos lá com os irmãos, rever. Tem pessoas lá que eu não via há 15 anos, 10 anos, 8 anos, 7 anos, tal. Então, aí nós decidimos ir lá. Foi uma viagem rápida, rapidíssima. Nós saímos sexta-feira de tarde daqui e voltamos segunda-feira de manhã. Aí telefonamos, marcamos com as pessoas, nós queremos visitar vocês. E aí organizamos um esqueminha lá. Então chegamos sexta-noite, ficamos com um determinado parente, depois sábado passamos um dia, teve um irmão, mais uns parentes que vieram do interior, nós reunimos e tivemos lá momentos muito agradáveis. Sexta-noite, sábado, domingo, só uma coisa que não foi possível ir, e a igreja, eu gostaria muito de ir à igreja Wesley, da onde nós somos procedentes, e não foi possível. Mas nós estivemos com aquelas pessoas. E cada um que nos recebia com amor. Eu encontrei irmãos, cunhada, sobrinhas, diversas sobrinhas. Um irmão do primeiro matrimônio, ele teve 4 filhas, o segundo teve 3 filhas e um filho. E as filhas estão crescendo, casando, estão se encaminhando pela vida, e estão progredindo, e um vai para uma área ou para outra, uma resolveu seguir o ramo de direito, se especializou, fez faculdade, mestrado, doutorado, e está lá num ramo do direito, se encaminhou, outra trabalha com arte, com aquilo, e nós passamos dias gostosos, as pessoas nos receberam com amor. Como é gostoso a gente ser recebido com amor, né? Com amor. É um amor familiar, né? É um pouquinho diferente do amor cristão, mas não muito. Mas receberam com amor, fizeram melhor, nos presentearam, estavam incansáveis. Teve uma sobrinha minha que disse assim, eu vou ter que dividir vocês com quem? Eu quero ficar tempo com vocês, quero conversar. Como é gostoso ouvir isso, né? E aí tivemos lá, conversamos, falamos, fomos presenteados e tal, e aí voltamos. Aí voltamos de viagem. Voltamos, eu cheguei em casa e comecei a pensar, vou fazer um balanço dessa viagem, né? Aí pensando daqui, pensando de lá, foi gostoso rever as pessoas, foi uma viagem assim maravilhosa. Mas eu comecei a pensar e eu comecei a descobrir problemas assim enormes no seio da minha família, enormes. Tem um irmão que casou, nas segundas núpcias ele teve 2 filhos, a sua esposa também tinha filhos, e aí estava conversando com ele e tal, ele é médico, e diz, olha, eu antes das cirurgias, tal, eu faço as minhas orações, tal, mas a vida está difícil, muitos problemas, ele disse. Aí conversando, daí um pouco ele disse assim, olha, minha esposa vai toda semana no centro espírita. Quando eu ouvi aquilo, minha esposa vai toda semana no centro espírita, eu fiquei de boca aberta, não sabia o que dizer. E ela estava junto, e mais um filho dela, e um filho dele. Qual é a reação de um cristão quando você ouve uma coisa dessas? Outro irmão também está com problemas sérios, e, enfim, eu vejo aquelas crianças, nós conhecemos crianças ali com poucos dias de vida, uma com 3 meses, tal, e eu fico tão aí crescendo, na vida material estão crescendo, Deus está abençoando tudo, mas as pessoas
não falam de uma experiência com Deus, não dizem, não frequentam a igreja e tal. Para ser honesto com os irmãos, não é um dado absolutamente certo, mas eu conversei com 17 pessoas, e dessas 17 pessoas, tinha uma pessoa, talvez eu esteja enganado, porque eu não chequei com uma a uma, né? Mas tinha uma pessoa que era fiel à igreja, uma prima minha, 82 anos de idade. E eu cheguei lá, e ela disse assim para mim, olha, ela me chama de Beto, como a Mara, outras aí, que é o meu apelido. Ela chegou e disse assim, Beto, eu reuni aqui os 5 últimos boletins da Igreja Wesley que eu quero te dar. Aí eu recebi aquilo. E olha, queridos, eu me considero uma pessoa organizada, uma pessoa que trabalha com planejamento e tal. E quando eu voltei para casa, eu digo, puxa vida, mas eu fui lá, eu não me preparei, eu falei tão pouco de Jesus, da minha experiência, do que disse ter feito na minha vida. Eu fiquei frustrado, porque eu digo, puxa, você perdeu uma oportunidade da sua família, de ter uma palavra diferente. Se não tinha do que falar, eu tenho tantas bênçãos na minha vida pessoal, familiar, filhos, tantas bênçãos, né? E às vezes nós não falamos, nós silenciamos. Quando Deus está agindo na vida da gente, nós temos uma classe de discipulado, tem uma irmã nossa que, todas as vezes a gente vai começar a nossa classe, nossa célula, a gente começa com uma oração e eu pergunto, Salete, qual é que é o seu pedido de oração? Diz ela, não tem pedido de oração, eu só tenho que agradecer. Eu digo, mas você não tem nada, não. O esposo pediu, nós outros pedimos, a gente sempre tem coisas, né? Então, todos nós fazemos pedido, era só agradecer, Deus é maravilhoso. Né? E um dia desses, ela chegou na nossa reunião lá e disse assim, eu estou muito contente hoje. Eu disse, por quê? O que aconteceu? Ela disse assim, eu ensinei uma pessoa a orar. Digo, você ensinou uma pessoa a orar? Ensinei uma pessoa a orar. Foi uma experiência nova, primeira vez que me acontece. Ela estava toda feliz. Eu digo, conte para nós como é que foi. Eu digo, você orou com a pessoa? Foi pessoalmente? Foi telefone? Como é que foi? Diz, não. Eu tenho um irmão lá no interior de São Paulo, está passando por um problema sério, e ele me telefonou, ele pediu, ele está com uma indenização lá, um problema faz 10 anos, e agora está bem próximo de ser resolvido. E ele sabe que eu sou cristã, e ele me pediu, por favor, ore por mim, por causa que vai ser resolvido esse assunto. Sabe qual foi a resposta dele para ele? Diz, ore você a Deus. Quem de nós diria essa resposta para uma pessoa que está pedindo que a gente ore? Ore você a Deus, ela disse. Aí ele falou, tem um problema, não sei orar. Você não sabe orar? Diz, não sei orar. Diz, então vou te ensinar a orar, ela falou. Você imagina que você está sentado ao lado de uma pessoa querida, e você vai conversar com essa pessoa. A tua oração é uma conversa, você vai conversar, vai dizer, falar o que você tem que dizer. Se está passando por um problema, diga. Se você quer um conselho, pergunte. Você faz essa oração. A tua oração vai ser a conversa com essa pessoa. Converse com Deus como se você estivesse ao seu lado. Fale com Ele. E disse assim, e não esqueça, depois que você tiver terminado, você diga, em nome de Jesus. Porque Jesus é o nosso Salvador. Ele nos reconciliou com o Pai. Ele é o nosso Salvador. Ele nos resgatou, nos lavou, para termos uma vida nova, abundante, né? Então, você não esqueça, faça isso. Passado 2, 3 dias, o irmão telefonou, estou muito feliz, tal. Minha oração foi atendida, Deus nos abençoou, muito obrigado. Eu sei que você esteve orando aí também, obrigado, estou feliz da vida. Então, queridos, as coisas acontecem na vida da gente, acontecem, mas nós temos que fazer a nossa parte, testemunhar, falar, dizer. Às vezes nos acomodamos, não falamos, não dizemos as coisas, nós precisamos dizer. O nosso texto de hoje, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus. Então, Davi era uma pessoa que teve, nós sabemos, altos e baixos na vida, né? Às vezes, quando nós estamos em pecado, nós estamos com problemas, com lutas, mesmo servos de Deus, nós fraquejamos, nós temos que nos voltar para Deus. Eu entendo que Davi está dizendo assim, olha, a minha casa não foi perfeita no final da vida dele. A minha casa não foi perfeita, mas minha casa não seja isso que me afaste de Deus. Quando nós erramos, nós vamos voltar para Deus, confessar. Está dito na palavra de Deus, dobre os seus joelhos, ore. Nós temos a cada momento, a cada culto aqui na igreja, um momento importantíssimo, que é o momento de confissão.
Nós paramos tudo, Senhor, eu fiz coisas erradas, e Deus nos lava. Isso vai acontecer porque nós estamos na dispensação da graça, e esse período vai acabar, queridos, pode acabar rapidamente, e aí a hora que passar, vai entrar o período do juízo, e aí não tem mais, essa oportunidade vai passar. Por isso que nós temos que pensar cada dia e fazer. Então, quando nós temos domingo, culto aqui, nós temos um momento de confissão. Quando nós temos Santa Ceia aqui, nós confessamos nossos pecados e nós cremos, por maiores que eles sejam, como Jesus aqui perdoou tantas pessoas. Jesus curou aquela mulher adúltera e não fez exigência nenhuma, não disse para ela, você vai agora à igreja, eu vou te perdoar, mas você vai à igreja. Quando ele curou o paralítico, o cego, ele não disse, agora você tem que ir à igreja, você tem que dar dízimo, você tem que fazer. Não disse nada, perdoados são os teus pecados, vai, não peques mais. É assim que nós ganhamos as pessoas, pelo amor, não é pela justiça. Jesus esteve aqui na terra, não matou uma pessoa, porque ele amava as pessoas, ele perdoava as pessoas, e assim é que ele ganhou as pessoas. Então, a nossa vida, se a nossa vida não está certinha, não está bonitinha, vamos confessar para Deus. E vamos crer, confessar, pedir o arrependimento, nos arrependermos, pedir o perdão de Deus, receber o perdão de Deus. Isso é um processo, não é fácil, mas nós temos que fazer, essa é a solução. Então Davi começa assim, ainda que a minha casa não seja tal, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno. O que Davi está dizendo? Que Deus estabeleceu um concerto eterno com ele. Apesar das falhas, apesar das deficiências, das frustrações que ele... Deus fez um concerto eterno. E o que é um concerto? Concerto é um pacto, é um compromisso. Quando nós vamos alugar uma casa para a gente residir, a gente assina um contrato, tem regras lá, direitinho, tem que funcionar assim. É para residencial? É residencial. Então você não pode fazer um comércio, você não pode sublocar aquilo lá, você não pode fazer uma série de coisas. Tem que cumprir. Deus fez um pacto. Não foi Davi que fez um pacto com Deus, foi Deus que fez um pacto. É a diferença. Um pacto eterno. Por que Deus fez? Porque Deus quer um compromisso sério conosco, alguma coisa permanente. Está dito na palavra de Deus, as promessas, Deus é fiel, não falha e tal, mas a nossa parte, nós também não podemos só receber as coisas de Deus sem assumir compromisso nenhum. Não é assim que avança a igreja. Avança na medida em que nós colocarmos dispostos, eu vou fazer a minha parte, e Deus vai abençoar, Deus vai dar vitória. Então, esse é um concerto eterno. Não é um concerto enquanto durou os 70, 80 anos do Davi. Não é o eterno. Vai adiante. E que em tudo será ordenado e guardado. O nosso Deus é um Deus de ordem, de organização, de planejamento. As coisas de Deus acontecem sempre na hora certa. Na hora certa as coisas de Deus. E nós temos que levar com seriedade. Se nós queremos uma vida cristã efetiva, produtiva, sabe, abundante, plena, como Deus quer dar para nós, nós temos que levar a sério. E a sério é com pacto. Deus quer um pacto. E Ele toma iniciativa. Alguém pode dizer, mas como que Deus toma iniciativa? Deus toma, queridos, quando nós somos batizados aqui na igreja com 4, 5, 10, 15 anos, 10, 15 dias de vida, Deus fez um pacto conosco. Quando nós atingimos a adolescência, Deus fez um pacto. Quando nós casamos, foi um novo pacto. Deus faz pactos, fez com Israel tantas vezes, quer fazer conosco. Nós estamos dispostos a fazer um pacto? Estamos de coração aberto e dizer, Senhor, eu quero fazer um pacto contigo. Vem um pacto sério, um pacto para ser cumprido, para ser guardado, né? Muito bom. Depois ele continua, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele. Deus dá salvação total, completa para nós. Não é a salvação parcial, não é a salvação do lado espiritual. Davi é completa, a vida inteira. Ele quer dar salvação. E Davi continua dizendo assim, e todo o meu prazer está nele. Queridos, quem de nós pode dizer, todo o meu prazer está em Deus, no meu Senhor, no Trino Deus, no Pai que me criou, no Pai que me transformou de criatura em filho dele, em Jesus que veio aqui, se deu por mim, morreu por mim, deixou um exemplo de vida, deixou ensinos, né? Jesus, já pensaram que Jesus chegou exatamente na época em que o Império Romano dominava, né? Israel estava numa posição humilhante, a igreja tinha falha, e Jesus chegou exatamente no período crítico.
E o que ele pregou? A primeira coisa, arrependei-vos, foi a primeira palavra dele, arrependei-vos. Por quê? Porque é chegado o reino dos céus, está começando uma nova era, um novo princípio. E um novo princípio implica em novas vidas, nova igreja, novos cristãos, novos irmãos, irmãs, jovens, adultos, crianças, né? Depois ele continua, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer, né, estão nele, apesar que ainda não o faz brotar, apesar que ainda não o faz brotar. Isso aqui é uma frase assim intrigante, assim, parece uma frase meio sem sentido. Davi, olha para trás a vida de Davi. Davi, aos 12 anos, foi escolhido para ser rei de Israel. Davi lutou com Golias, venceu Golias, foi promovido. Pouquinho antes os últimos dias do rei Saul, ele resolveu por ciúme perseguir Davi, perseguiu mortalmente Davi, perseguiu Davi. E o Davi, que era ungido de Deus, sendo perseguido por ungido de Deus, vocês vejam que a mente humana às vezes não entende certas coisas. Como que pode um ungido de Deus, que era Saul, perseguir uma outra pessoa que Deus tinha ungido? Não, na nossa lógica isso não se entende, mas Deus tinha um propósito. E qual foi o propósito? Vamos ver como é que o Davi vai se sair disso aí. E o Davi fez o quê? Fugiu. Saul perseguia, Davi fugiu. Os colegas deles diziam assim, Davi, agride, mata, nós temos um rei, não mata. E ele disse, jamais eu vou fazer uma coisa dessa contra o ungido de Deus. Então, as coisas que Deus estabelece têm que ser respeitadas, observadas, né? Porque é Deus que fez. Eu posso não entender a minha lógica, mas isso não me dá o direito de, nem defesa da minha vida, de revidar e matar um outro. Então, Davi fez isso. Outra coisa que eu queria lembrar os irmãos aqui também, é que eu aprendi tantas coisas meditando sobre essas palavras. Quando o rei Saul e Jonatas morreram, foi comunicado a Davi e tal, Davi então podia ter dito, bom, agora eu vou assumir. Há pessoas que têm uma ânsia pelo poder, que eles lutam, que eles fazem trapaças, negociatas, coisas, abusam. Um filho acha que tem direito e passa na frente do outro e tal, e faz. Então, qual foi a atitude de Davi? Davi, quando Saul tinha morrido, ele lamentou, ele e Jonatas haviam sido mortos. Davi, teoricamente, tinha tudo para assumir, mas Davi perguntou para Deus, Senhor, o que eu faço da minha vida? E Deus disse para ele, você vai, sobe a Hebrom. Naquele tempo Israel estava dividido, existia 2 tribos, Judá e Benjamim, e as 10 demais tribos estavam separadas. Davi disse, o que eu faço? E disse, Deus, vai para Hebrom. Então, ele não pleiteou, Senhor, ele não perguntou, agora eu vou assumir o Israel, porque Saul morreu, tal, né? Não fui eu que matei, ele foi assassinado pelos inimigos. Então, aliás, minto, ele que assassinou. Então, Davi podia ter dito, bom, agora eu vou assumir, agora eu assumo, Senhor. Mas não, ele disse, o que eu faço da minha vida? E Deus vai para Hebrom. Aí ele perguntou a segunda vez, o que eu faço da minha vida? Vai para Hebrom. E Davi foi para Hebrom. Aí chegou lá e as pessoas que tinham ali, os líderes, não os líderes religiosos, porque Israel estava dividido, aí nomearam Davi. Davi foi rei, e foi rei dessa parte de Judá durante 7 anos. 7 anos Davi. Daí Davi sentiu que deveria ir até Jerusalém, mas Jerusalém, e isso é uma coisa interessante, porque o inimigo quando vem o inimigo das nossas almas, quando ele vem atacar, ele não vem e diz assim, pega o Pedro, Paulo, Antônio e mata o outro, ele não faz isso daí, ele vem com pequenas coisas terríveis, que é a divisão do povo. Eu sempre entendi que a divisão de Israel era assim, tinham 12 tribos, 2 achavam que tinham que tomar tal caminho, as outras 10 outras, então uma saiu para um lado e outra saiu para o outro, e ficaram assim. Sempre eu pensei isso, mas lendo a palavra de Deus eu descobri que não foi isso, porque lá em Jerusalém, os midianitas, os irmãos sabem quem eram os midianitas? Eu não sabia, e eu fui na internet e olhei lá dicionário bíblico, que é uma coisa maravilhosa. Você digita qualquer palavra que você quiser lá, Hebrom, eu fui digitar o que era Hebrom, eu não sabia, é uma cidade de Israel.
Então, digitei Hebron, digitei Midianita. Midianita era uma tribo árabe e eles vieram, atacaram Jerusalém, que é a cidade santa, a cidade de Deus, símbolo de Israel, do povo de Deus. Os midianitas vieram, uma tribo árabe, tomaram, e eles não só tomaram, eles expulsaram os israelitas de lá. Eles pegaram, imagina, você trabalha uma vida inteira, daí um pouco vem um povo inimigo e tira você da sua casa, dos seus bens, você perde tudo, vai ter que ir para o meio do campo, viver em tenda de qualquer jeito. Lá foi o que aconteceu com eles. Então é uma coisa gravíssima. Quando o inimigo vem, divide, ele começa a instigar e vai se aproximando da família, vai separando aquelas coisas que eu senti na minha família, a dor, né? Agora eu penso, eu sou o filho mais velho, né? Então, a mim, meu pai faleceu e minha mãe faleceu. Nós, filhos, fomos criados com o mesmo carinho, com o mesmo amor, frequentando igreja, frequentamos até os 15 anos de idade, depois eu saí da minha cidade, mas nós fomos criados no lar cristão. E algumas pessoas tomaram um caminho distinto, cheio de problemas, né? Mas não é esse o propósito de Deus. Então, agora a minha responsabilidade é orar, interceder, né? Só pela misericórdia de Deus, né? Mas eu podia ter falado. Acho que eu tenho que marcar uma outra viagem lá para falar de Deus, todas as coisas. De Deus, do que Deus tem feito na minha vida, né? Então, por que eu estou contando essa viagem que nós fizemos? Porque, queridos, agora no mês de julho, muitos dos irmãos aqui vão estar viajando para o interior, vão visitar parentes, queridos, né? Matar saudade, vão fazer aquilo que nós fizemos. Talvez outros irmãos fiquem em Curitiba e recebam parentes, afilhados, sobrinhos. É a oportunidade que Deus nos dá de nós falarmos da nossa fé, das coisas que Deus tem realizado. Eu queria dizer para os irmãos, não façam que nem Humberto, que deixou, que foi omisso, que podia ter planejado, que podia ser preparado. Já comecem a juntar os boletins da igreja, entregue o boletim, nós temos um folheto, nós temos tantas coisas. Falem, digam, a nossa igreja funciona assim. Apesar das falhas, tudo é uma igreja abençoada. Nós podemos fazer grandes coisas. Mas nós temos que agir, nós temos que fazer. Deus faz o pacto conosco, mas nós temos que fazer a nossa parte. Ele está fazendo tudo o que Ele podia fazer. Ele já nos criou, já nos transformou, já mandou Jesus já foi, o Espírito Santo está aí conosco, nosso Consolador. Ele nos unge, nos capacita, nos abençoa, ouve, responde a nossas orações. O que mais que nós queremos, queridos? Está na hora da gente arregaçar as mangas e fazer a nossa parte, por menor que seja. Há trabalho a fazer, há coisa a fazer. E a parte final do versículo diz assim, apesar de que ainda não o faz brotar. Então, Davi tinha... terminou o tempo, perdão, queridos. Escola dominical, a Marta lá, né? Davi tinha um passado repleto de coisas, né? Mas Davi não olhou para o passado dele. Eu fiz isso, eu fui rei e tal. Ele podia desfilar lá um monte de coisas, mas ele diz que apesar desse pacto, apesar de ter tido a salvação, apesar de ter prazer, todo o meu prazer está em Deus, disse Davi. Apesar de tudo isso, ele diz assim, apesar de que ainda não fez brotar. O que é brotar? Brotar é o renovo, né? Do broto vem o fruto. Então, Davi, na realidade, no meu entendimento, Davi estava com uma visão futura. Diz assim, não basta a gente, no fim da vida, olhar para trás, fiz isso. Não, eu tenho que pensar que hoje eu estou semeando coisas que vão ser colhidas daqui a 10 anos, a 50 anos, a 100, 200 anos. E Davi deixou um legado para nós tremendo. Não só pelo... E nós precisamos aprender e ter humildade de aprender e procurar fazer a mesma coisa. Não só pelo que ele fez na vida dele, que foi muito importante, marcante, incomum, sobre todos os aspectos, mas que nós temos que ter uma visão futura das coisas que nós vamos fazer daqui para frente. Lembrar, eu vou deixar filhos e filhas descendentes nesse mundo, será que eles vão continuar essa igreja? Essa igreja nós herdamos, querido. Nós viemos aqui, já estava pronto, quando nós chegamos aqui já estava construído, o templo, tudo. Irmãos no passado plantaram, semearam, e nós desfrutamos disso daqui. Hoje temos um prédio educacional maravilhoso aqui atrás, maravilhoso, uma bênção. Então, por quê? Porque alguém semeou, alguém plantou. E Deus quer que a gente tenha uma visão futura.
primeiro grande sonho de Davi. Davi, no fim da vida, podia ter dito: bom, já realizei, já fiz, já chega agora, né? Agora eu vou descansar, vou repousar. Mas Davi sonhou em quem? Fazer um templo para Deus. Ele não admitia que Israel andasse de tenda em tenda, mudando tal. Eu quero fazer um templo, mas não é um templo majestoso, um templo que fale do nosso Deus, para que, lembra do tempo de Jesus, que as multidões vinham de toda parte, né? Da África, vinha o eunuco lá da rainha de Candace, veio lá, e o Felipe foi, evangelizou e batizou, e se tornou um cristão, e o homem voltou lá para a África, certamente para pregar o evangelho na África. Deus usou um eunuco e um servo dele para ministrar a palavra. Então, Davi resolveu fazer um templo, vou fazer alguma coisa grandiosa, e aí ele já estava no fim da vida, e preparou e queria fazer, e Deus disse: você não vai fazer o templo, quem vai fazer, quem vai construir o templo vai ser. Aí ele fez o projeto, ele fez tudo que pôde, reuniu o material, tal, mas Deus não deixou. Então foi Salomão, mas ele sonhou, não foi Deus que pediu. Nós temos que estar olhando assim, atento, o que a nossa igreja precisa, o que eu posso fazer para o engrandecimento da nossa igreja, encher esses bancos da igreja, tantas coisas, o que nós podemos fazer? E fazer, tomar a iniciativa e fazer. Esse foi um grande legado. O outro grande legado de Davi foi que quando Davi, depois de 7 anos sendo rei de Judá, Davi foi 33 anos rei de Israel. Ele conseguiu reunir, foi uma obra maravilhosa, tremenda. Eu não sei quantos irmãos aqui já tiveram a oportunidade de reconciliar um casal que estava separado, marido para um lado, mulher para outra, filhos e tal. Algum irmão já teve essa experiência? É duríssimo, é dificílimo. Às vezes nós temos problemas dentro da igreja mesmo, divisões, um irmão se aborrece, se chateia, sai, vai para uma outra denominação, uma outra igreja, né? Por coisas às vezes pequenas, infantis, simples. Mas restaurar, queridos, restaurar é tarefa nossa, é nossa, não é de Deus. É exercitar aquilo que nós aprendemos. O Novo Testamento está cheio de recomendações de Jesus, de Paulo, dos apóstolos, de Pedro, cheio de recomendações, como fazer, como tratar, quando o irmão está mais fraco, débil. É isso que nós temos que fazer. Davi conseguiu restaurar a unidade, e nós precisamos de unidade. Se nós dividirmos, nós começarmos a formar grupos para cá, grupos para lá, nós não vamos avante com a nossa igreja. E a terceira coisa que Davi fez foi que Davi resolveu construir uma cidade, a cidade de Belém, né? A cidade de Belém. E quando nós vemos lá o nascimento de Jesus, nós vamos observar que Jesus nasceu na cidade de Belém, que Jesus veio da descendência de Davi, ou seja, Davi viveu entre o ano 1000 e o ano 960 antes de Cristo. 1000 anos antes de Jesus nasceu, Davi estava semeando, e Jesus é da descendência. Então, queridos, quando nós estamos nas mãos de Deus, nós estamos buscando Deus, Deus vai suscitar frutos futuros, talvez daqui a 1000 anos, mas no livro da vida e na história vai ficar registrada que houve um servo de Deus, uma serva de Deus que semeou no tempo oportuno, e Deus foi fiel, e Deus frutificou, e Deus conservou. E se tem uma coisa que Deus diz lá claramente na palavra, que a igreja não vai ser destruída, a igreja, ninguém tem poder contra a igreja de Deus, porque Ele é o Senhor da igreja, não tem força nesse mundo, não tem nada vai destruir a igreja, nem separar-nos do amor de Deus, nada, não tem força, mas precisamos fazer a nossa parte, né, querido? Precisamos honrar o nosso Deus, né? Não decepcioná-lo, né? Que Deus possa nos abençoar, nos dirigir, possa nos animar, né? Possa nos dar uma visão de que nós precisamos semear e esperar no Senhor, que há trabalho a fazer, né? E que nós precisamos da unidade do Senhor cada vez mais na nossa vida. Vamos encerrar com a palavra de oração. Podemos ficar em pé, por favor, queridos?
Nosso Deus, nosso Pai, nós somos agradecidos, Senhor, por esses momentos que passamos lendo, refletindo na Tua Palavra. Obrigado porque Tu queres um pacto, Senhor, um pacto eterno com cada um de nós, Senhor, um pacto com a Igreja Metodista Central de Curitiba. Tu esteja nos abençoando para que nós possamos fazer isso, que nós possamos ter a predisposição, Senhor, de Te amar, de Te servir, de Te cultuar, de dar testemunho, de ver as manifestações Tuas constantes, tremendas na nossa vida, e fazermos a mesma coisa, compartilhar, dizer, falar para as pessoas, Pai, do poder que há em Ti, da misericórdia que há em Ti, dos Teus planos, Pai, que Tu queres a vida eterna para todos nós, que não sejamos omissos, não sejamos temerosos, não sejamos pessoas tímidas, mas sim pessoas ousadas, Pai, pessoas que tenham uma experiência real contigo, Pai, e pessoas que são sal da terra e luz do mundo. Despede-nos na Tua paz, a nossa prece, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Edson, por favor. Glória a Deus. Nós cantamos quão grande é o nosso Deus, que nós possamos, que as pessoas possam ver em nós o quão grande é o nosso Deus através das nossas vidas. Eu gostaria de chamar o irmão Rodani para que tivéssemos um tempo de intercessão. E antes eu gostaria também de frisar um aviso que consta do boletim, que no domingo que vem o pastor Francisco Belvedere vai estar aqui para ministrar como escola dominical. Nós vamos ter uma classe única aqui na igreja e o pastor Francisco Belvedere vai estar falando sobre escatologia. Não perca. Vamos nos colocar em pé. O irmão Rodani vai fazer a oração de intercessão. Coloque agora diante de Deus as pessoas que você conhece, que estão com problemas de saúde, aqueles que necessitam das nossas orações, da intervenção de Deus. Amém. Vamos dar resposta à palavra do Senhor. Vamos orar. Coloque diante do Senhor uma vida, alguém que você saiba que precisa da ação de Deus nesse momento. O maior milagre que Deus pode fazer em nossas vidas, com certeza, é o milagre do novo nascimento. Ore por essa pessoa, por conversão, coloque diante do Senhor e com certeza Ele vai dar resposta à tua oração. Querido Pai Celestial, nós, depois da Tua palavra, Senhor, nós queremos ter um momento onde de intercedermos uns pelos outros, Pai. Nós cremos que o Senhor Jesus já fez tudo por nós naquela cruz. E com certeza, Senhor, nós temos o maior motivo de gratidão nesta manhã, que é a salvação, que é o milagre do novo nascimento. Mas existem vidas, Senhor, que precisam, vidas que estão aí fora, sem esperança, desanimadas, vidas que estão na depressão, pessoas que estão nas drogas, que estão na prostituição. É por esses que nós temos que, Senhor, nesta manhã estarmos orando. Assim como nós temos uma alegria de termos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos o maior presente, a maior riqueza, Senhor. Nós também queremos orar por aqueles que não têm. Que nesta manhã, Senhor, essas vidas possam ter um encontro contigo, Senhor. Aqueles que estão, Senhor, doentes, aqueles que estão, Senhor, Pai, passando por lutas, por dificuldades, que o Senhor esteja visitando-os nesta manhã, que o Espírito Santo de Deus, que um dia nos convenceu que nós éramos pecadores, possa também estar convencendo essas vidas, que elas possam ter, Pai, uma mudança em suas vidas, Senhor. Entra com cura, com restauração, com transformação nessas vidas, é o que nós te pedimos. Aqueles que estão aqui nesta manhã, Senhor, e que precisam, Senhor, do poder, precisam da ação de Deus, como nós cantamos nesta manhã, quão grande é o nosso Deus. Eu creio que nós servimos um Deus que tem todo o poder nos céus, todo o poder aqui na terra, a esse Deus que nós servimos e a esse Deus que nós confiamos, como nós iniciamos o início do culto, confiamos no Senhor, porque no mais nós podemos nos tranquilizar, porque o Senhor faz tudo por nós. Obrigado a Deus pela Tua provisão, com certeza, e nós oramos na confiança que o Senhor já respondeu às nossas orações, porque nós oramos no nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus Cristo. Amém. Para encerrar, eu convido o Bispo Richard para impetrar a bênção. E estaremos encerrando e nos dirigindo à escola dominical. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a bênção de nosso Deus e Pai, bênção de amor, de paz, e que o poder do Espírito Santo que nos conduz e que nos leva à frente esteja conosco
e com toda a igreja, hoje e para sempre. Amém. Nos saudemos